Olá, queridos, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro dia da nossa semana de oração. Nós acabamos de fazer o culto aqui em casa, eu, a Carol, o Pietro e o Arthur, né? E nós falamos um pouquinho hoje sobre Josué. Estamos falando aí nessa semana de oração sobre Josué e falamos hoje sobre o começo do ministério da vida de Josué e o final ali de Moisés, né? Como Moisés morreu. Finalizando sobre Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: Então subiu Moisés das campinas do monte Moabe ao cimo de Pisga e defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Moisés então subiu ao monte e Deus mostrou tudo, né, a planície da terra de Canaã. Porém Moisés não entraria na terra. Quem entraria era Josué juntamente com o povo. É isso aí. Uma coisa que eu acho interessante aqui da Bíblia é que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que Deuteronômio tem 34 capítulos. Moisés escreveu 33, porque o 34º quem escreveu foi Josué, para falar da morte de Moisés. E então depois começa o livro de Josué, que ele mesmo escreveu. E no capítulo 1 de Josué, no versículo 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Josué reconhecendo que Moisés era servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo. Olha, Josué se colocando aqui como servidor de Moisés mais uma vez. Uma coisa que eu acho interessante, né? Josué foi o sucessor de Moisés. Muitas pessoas, quando elas vão suceder alguém, geralmente elas falam mal do seu antecessor. Alguém, quando vai substituir alguém no trabalho, já começa falando mal da outra pessoa que estava antes dela. É comum a gente ver por aí em algumas lojas ou em algum posto de gasolina por aí, a gente vê uma plaquinha assim sobre nova direção, para dizer que agora o posto está melhor, agora aquele local está melhor porque tem uma nova direção ali. Mas Josué não fez isso. Josué falou aqui muito bem de Moisés, falou: eu sou servidor, servo de Moisés, e Moisés era servo do Senhor. Então aqui no capítulo 1, eu acho bem interessante, porque várias vezes Deus fala para Josué: Josué, seja forte, Josué, seja corajoso. E eu queria ler com vocês aqui o versículo 9 de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Sabe, queridos, aqui é o chamado de Josué. E Deus está falando para ele: Josué, seja corajoso, não te mandei eu? E eu queria dizer para queridos que o chamado de Deus é para a minha vida e é para a sua vida também. Deus essa noite está falando para você, onde você estiver. Eu não sei o seu nome, mas o Senhor está. Aqui na Bíblia ele falou Josué, mas se substitua o nome Josué por você. Coloque o seu nome e diga: Maria, seja forte e corajosa. Leandro, seja forte e corajoso. José, seja forte e corajoso. Pedro, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Então, o Senhor Deus, Ele quer abençoar você. Você tem que ser forte e corajoso. Problemas virão. Por isso que você tem que ser forte e corajoso. Queridos, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Não importa como você tem vivido até aqui. Deus tem um chamado para você. Aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte. É um texto que eu gosto muito. Diz assim: Quando, porém, ao que Deus me separou antes de nascer e me chamou pela sua maravilhosa graça. Paulo aqui está dizendo que Deus o chamou antes dele nascer. Porém, Paulo, ele negou a Jesus muitas vezes. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo não nasceu no evangelho, não foi ali criado aceitando a Jesus. Não, Paulo rejeitou a Jesus. Paulo perseguiu a Jesus. Paulo perseguiu ali os cristãos que aceitavam a Jesus. Paulo muitas vezes participou de mortes de cristãos. Então, uma parte da vida de Paulo, ele não aceitou a Cristo. Mas o importante na vida de Paulo é que chegou em determinado momento, ele decidiu aceitar a Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Então, querido, não importa se até aqui você tem abandonado a Jesus, você tem negado a Jesus, o que importa é que daqui para frente você aceite a Jesus. E Jesus, ele vai te dar uma nova vida. Ele vai mudar o seu ser. Jesus, ele quer transformar a sua vida, uma vida para melhor. Paulo aceitou Jesus. E a partir do momento que Paulo aceitou a Jesus,
A vida de Paulo foi transformada. Deus quer transformar a sua vida. Assim como Deus teve um chamado para Josué, Deus tem um chamado para a minha vida. Deus tem também um chamado na sua vida. Existem pessoas que só aceitarão a Jesus se a palavra de Jesus vir através de você, vir através de mim. Existem pessoas que só eu posso alcançar, a minha esposa não consegue alcançar, o meu pastor não consegue alcançar, o meu vizinho não consegue alcançar. Deus, ele pode me usar para alcançar essas pessoas. Existem algumas pessoas que Deus quer usar você, e Ele só pode usar você para alcançar essas pessoas, porque você é o elo de ligação entre elas e Deus. Então, querido, aceite o chamado de Deus para a sua vida. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui com vocês Salmos capítulo 40, versículo 1 e 2. Diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, essa é a promessa do Senhor. Ele vai nos tirar de um poço de lama e vai firmar os nossos pés na rocha que é Jesus. Aceite a Jesus hoje e mude a sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Eu não conheço, Senhor, quem está muitas vezes assistindo esse vídeo, mas o Senhor conhece o seu coração. Pai querido, por favor, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de viver. Nós, nesse momento, queremos confessar diante de Ti todos os nossos pecados e queremos aceitar a Jesus como Salvador de nossa vida. Pai querido, muda a nossa vida, muda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Aceite o chamado de Deus para a sua vida.